Olá, galera do mundo do trabalho. Espero que todos e todas estejam bem. Hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa disciplina, depois de ter feito aquele resgate maravilhoso da sondagem que fizemos sobre o desejo de vocês em relação ao trabalho. A gente vai falar dos tipos de trabalho, certo? Vou aqui diminuir um pouquinho a minha câmera para que vocês possam ter acesso ao slide que a gente produziu. Tá? Então, há uma infinidade de tipos de trabalho. Alguns estão expressos aqui nesse encontro de hoje. Então, gente, o trabalho tem várias facetas. Isso a gente já vem discutindo desde o começo da disciplina. Né? Que tipos de trabalho podemos realizar, né, desse meio amplo, meio do mundo do trabalho? Né? Então, nós temos aqui, vamos trabalhar os tipos. O trabalho autônomo. O que seria o trabalho autônomo? É o trabalho independente, realizado sob contrato, formal ou não. E aqui nós temos diarista, consultor, eletricista, mas o trabalho autônomo também pode ser, né, de advogado, advogada, né, e tantas outras profissões aí chamadas autônomas, certo? Então, esse amplo aspecto, aquele que não é um trabalho formalizado em empresas, né, indústrias, né, ou mesmo no serviço público, né, ele tem autonomia, certo? Tem essa certa liberdade. O trabalho braçal, que foi uma provocação que a gente fez nas primeiras aulas, né, é um trabalho, na maioria das vezes, não especializado e que envolve esforço físico, tá? A sua força física. Ajudante de pedreiro, servente de obra, né, estivadores, tudo bem? Então, essa é a característica do trabalho braçal. O trabalho intelectual, ele é um trabalho que envolve um raciocínio, né, planejamento e, geralmente, formação acadêmica também. É o caso do professor, é o caso do filósofo, do administrador. Tá? Então, ela exige essa formação acadêmica, ela tem alguns ritos, né, alguns rituais de raciocínio, planejamento e tal, que caracteriza o trabalho intelectual. O trabalho artístico, né, é um trabalho que envolve senso estético e habilidade artística específica, criatividade e originalidade. Então, cantor, ator, né, pintores, fotógrafas, dançarinos e dançarinas, isso tudo está incluso no trabalho artístico. Tudo bem? Nós temos aí um trabalho especializado, que é o que exige conhecimento técnico específico, como, por exemplo, uma linha de montagem automotiva ou mesmo de materiais de informática, né, onde cada funcionário desempenha a mesma tarefa repetidamente. Então, coloca uma peça ali, coloca uma peça acolá, né, sempre esse mesmo trabalho, bastante especializado, né, bastante concentrado em um elemento só. Nós temos o trabalho artesanal, não é? Que requer habilidades manuais e é feito sem recursos mecânicos e produzido em pequena escala, como trabalhos manuais com barros, renda, madeira, né? E outros também, couros. Então, essas são características de trabalho artesanal, em que você é responsável por todo o processo, não é? Desde a concepção da ideia até a execução e a produção desse material. Nós temos o trabalho administrativo, que é o que envolve as tarefas do dia a dia de um escritório, né, de uma empresa, registro, correspondência, caixa, arquivamento, controles internos, tá? Como exemplo, auxiliar de escritório, secretária. Tá? Então, são características auxiliar de administrativo, são características de trabalho administrativo. Tudo bem? Trabalho mecânico é aquele trabalho repetitivo, que é feito sempre da mesma maneira e não exige muito raciocínio. Como empacotador, por exemplo, né, que está lá exercendo aquele trabalho mecânico, né, o mesmo, da mesma maneira, e não exige muito raciocínio. Apesar de exigir raciocínio, sim, de organização, né, de quanto vai caber, mas, segundo a articulação do nosso material, não exige muito raciocínio. O trabalho temporário, né, que é o trabalho contratado por tempo determinado, né, como, por exemplo, funcionários contratados para construir uma casa, uma consultoria, né, que seja para empresas, para organizações da sociedade civil, né, como ONGs, por exemplo. Então, esse é o trabalho temporário, que ele tem um tempo determinado. Tá? Ele não é indeterminado, ele tem um tempo já definido, previamente definido.
Nós temos o trabalho doméstico, que nós conversamos também como um trabalho, né, que é de suma importância para a sociedade, não é? E pouco visível, né, pouco valorizado. É o trabalho realizado em casa de família, né, em casas, compreendendo a realização das tarefas diárias de preparação de refeições ou cuidados com a casa e com as crianças. Jardineira, empregados domésticos, não é? Então, são características de trabalho doméstico, tá? É um tipo de trabalho. O trabalho social, não é? Que é um trabalho realizado junto a comunidades, visando a melhoria das condições sociais das pessoas do local. Então, ela tem essa característica, né, de atuar em territórios vulneráveis, atuar em pessoas que necessitam de mais ajuda, não é? E como exemplo, são trabalhos nas organizações não governamentais, nas ONGs, por exemplo, né? Um exemplo de trabalho social. Temos o trabalho voluntário, né, que ele presta algum tipo de serviço sem remuneração. As pessoas não recebem para exercer esse trabalho voluntário, né? Como, por exemplo, indivíduos que realizam ações com pessoas em situação de rua, com crianças com câncer, idosos, né? Dando aulas em alguma comunidade. Então, esse é o chamado trabalho voluntário. Que é importante, em algum momento da nossa vida, a gente exercer esse trabalho. A gente aprende muito com isso, né? E quando a gente auxilia o próximo, a gente, de alguma maneira, também se auxilia. Trabalho forçado e escravo, né? Que trabalho é esse? É a coerção de uma pessoa, é você obrigar uma pessoa a realizar certo tipo de trabalho e a imposição de uma penalidade caso esse trabalho não seja feito, tá? A gente acha que o trabalho escravo, né, ele já havia sumido do Brasil em 1888, né, mas não é bem assim, tá? Qual exemplo? Pessoas que trabalham dezenas de horas diárias, sem folga e com baixíssimo salário, sem horário de descanso, etc. Muitas vezes trabalham apenas para se alimentar, não é? Para se prover do mínimo. Né? Então, isso é o que a gente chama de trabalho análogo à escravidão. E aí eu trago essa matéria de 2020, dizendo que o Brasil teve mais de 1.000 pessoas resgatadas do trabalho escravo em 2019. Em pleno 2019, nós tivemos pessoas resgatadas do trabalho escravo. Tá? Essa forma de trabalho ela é considerada como uma das piores formas de trabalho pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, por se caracterizar como trabalho escravo. É importante ressaltar, gente, que a escravidão no Brasil foi extinta oficialmente em 13 de maio de 88, do século XIX, 1888. Todavia, em 95 do século passado, o governo brasileiro admitiu a existência de condições de trabalho análogas à escravidão em seu território. Olha aí, não é? A erradicação do trabalho escravo passa pelo cumprimento das leis existentes, porém isso não tem sido suficiente para a gente acabar com o trabalho análogo à escravidão. Tá? Desde 2003 a gente tem a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que é vinculada à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e tem a função de monitorar a execução do Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Tá? Então isso ainda é uma característica do nosso país, tá? De profundas desigualdades sociais. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desses tipos de trabalho. Né? A gente vai dar prosseguimento à disciplina pensando alguns tipos de trabalho que vocês trouxeram e as temáticas que vocês colocaram naquela sondagem. Queria agradecer a atenção de vocês e até mais.